foco e propósito. Uma jornada para dentro e para além. O que faz uma coisa ser certa? É o resultado final que conta ou é o ato em si que tem um peso moral? Essa pergunta é o centro de tudo, né? Para a gente mergulhar nisso, vamos começar com um cenário bem famoso, o tal dilema do bonde. Imagina só a cena. Um bonde desgovernado voando pelos trilhos. Aham. Lá na frente, 5 operários, sem chance de escapar. Mas você tá ali do lado e tem uma alavanca. Se você puxar o bonde e desviar para um outro trilho. Só que nesse outro trilho tem uma pessoa. Exato. Uma pessoa. A escolha é brutal. Não fazer nada e 5 morrem. Ou puxar a alavanca, matar uma pessoa e salvar 5. O que se faz numa hora dessas? É um dilema clássico porque ele vai direto no coração de um conflito gigantesco na filosofia moral. Que conflito é esse? De um lado, você tem o que a gente chama de raciocínio consequencialista. A lógica é bem simples. A moralidade de um ato está nas consequências dele. No resultado. Isso. A coisa certa a fazer é a que gera o melhor resultado para o maior número de pessoas. Nesse caso, a matemática é clara. Uma morte é melhor que 5. Parece lógico, né? Quase irrefutável. Salvar mais vidas é melhor. Ponto. Mas aí, a gente sente aquele incômodo, sabe? Aquela vozinha que diz, mas você estaria matando alguém. E essa é a voz do raciocínio categórico. Para essa visão, certas ações são simplesmente erradas em si mesmas. Não importa o resultado. Como matar, por exemplo. Exatamente. Matar é errado. Ponto final. Puxar a alavanca te torna, de certa forma, um assassino. Já não fazer nada, por mais trágico que seja, não te envolve diretamente no ato. A responsabilidade muda. Ok, desviar o bonde. 1 para salvar 5. A maioria das pessoas até concorda, mesmo com esse desconforto. Mas e se a gente mudar um pouco a situação? Certo? Mesmo bonde, mesmo 5 em perigo. Só que agora você está numa ponte, em cima dos trilhos. E do seu lado tem uma pessoa. Uma pessoa bem grande, pesada o suficiente para parar o trem se você empurrasse. Ah, a famosa variante da ponte. O cálculo é o mesmo. 1 por 5. Mas a minha reação visceral aqui é completamente diferente. Eu não conseguiria fazer isso. Por quê? O que foi que mudou? É isso! O resultado numérico é o mesmo, mas a intuição da maioria das pessoas vira de cabeça para baixo. O ato de empurrar alguém com as próprias mãos parece fundamentalmente mais monstruoso do que puxar uma alavanca. Muito mais. E essa mudança de intuição nos obriga a perguntar: que princípio moral é esse que a gente sente tão forte, mas não sabe nem nomear? É essa a questão que a gente vai desempacotar. Vamos começar então por essa lógica do cálculo. Aqui parece mais direta. A grande mente por trás disso é Jeremy Bentham, um filósofo inglês do século XVIII. Ele criou o utilitarismo. Isso. Que basicamente diz que a ação certa é a que maximiza a utilidade. Que seria a felicidade geral. É o famoso o maior bem para o maior número. Uma espécie de calculadora moral. E essa calculadora moral não fica só na teoria, não. Governos e empresas usam essa lógica o tempo todo. A gente conhece pelo nome de análise de custo-benefício. Ah, claro. Eles pegam uma política pública, uma decisão de negócio e tentam colocar um valor monetário em tudo. Nos lucros, nos prejuízos e até nas vidas humanas. E é aí que a coisa pode ficar bem sombria. Sombria é pouco. Pensa no caso do Ford Pinto, lá nos anos 70. A Ford sabia que o tanque de combustível do carro podia explodir em batidas traseiras. Uma falha que podia ser fatal. E a correção era barata, né? $11 por carro. $11. E eles pegaram a prancha e fizeram a conta. A conta foi fria, metódica. O custo para consertar todos os carros seria de $137 milhões.
Do outro lado, o benefício de deixar como estava e só pagar indenizações foi estimado em 49 milhões e meio, Mas como eles chegaram nesse número? colocando um preço em cada vida humana, 200 mil dólares. Nossa. Como o custo do conserto era maior que o benefício de salvar as vidas, a decisão da empresa foi não fazer nada. Isso é inacreditável. E não é um caso isolado, né? Teve aquele estudo feito para Philip Morris, a gigante do tabaco, na República Tcheca. Pois é, Eles queriam mostrar para o governo que o cigarro não era tão ruim assim para as contas públicas. E a conclusão foi de que o governo, na verdade, lucrava quando os cidadãos fumavam. o cálculo mostrou que, apesar dos custos com saúde aumentarem, o governo economizava uma fortuna em aposentadorias, moradia para idosos e outros cuidados, simplesmente porque os fumantes morriam mais cedo. Que loucura! No fim, o estudo estimou um ganho líquido para o governo de 147 milhões de dólares por ano. Mas, sendo um pouco o advogado do diabo aqui, alguém poderia argumentar que essa é a única forma racional de governar, não? Tomar decisões difíceis com base em dados e não em emoção? Essa é a grande defesa do utilitarismo, mas é também sua maior fraqueza. Esses casos mostram duas objeções gigantescas. Primeiro, essa lógica parece atropelar os direitos individuais, né? Se só a felicidade da maioria importa, o que impede a gente de sacrificar uma minoria? É um bom ponto. E segundo, e talvez mais profundo, é realmente possível colocar um preço em tudo? A vida humana, a dignidade, tudo isso cabe numa planilha? Essa lógica de colocar preço em tudo é muito desconfortável. Me faz pensar que deve existir uma outra forma de enxergar isso. Uma que diz que certas coisas simplesmente não têm preço. E existe. É uma virada de 180 graus no pensamento. E quem nos guia nela é Immanuel Kant, um filósofo alemão também do século XVIII. Kant? Para Kant, a moralidade não tem absolutamente nada a ver com calcular consequências ou felicidade. Para ele, a base de tudo é a dignidade humana. E o que ele quer dizer com dignidade? Exatamente. Kant argumenta que os seres humanos são especiais. Nós não somos só criaturas de desejo, como os animais. Nós somos seres racionais, sabe? Capazes de pensar, de escolher, de agir livremente. Certo. E essa capacidade nos dá um valor absoluto, intrínseco, uma dignidade. E por isso, diz Kant, uma pessoa nunca pode ser usada como um mero instrumento, um objeto para atingir um fim, mesmo que esse fim seja a felicidade de muitos. É daí que vem aquela famosa regra dele, o imperativo categórico. Trate as pessoas sempre como um fim em si mesmas, e nunca apenas como um meio, basicamente. Não use as pessoas. É isso. Exatamente. E o que dá valor moral a uma ação, para Kant, não é o que ela alcança, é o porquê de você fazê-la. O que importa é o motivo do dever. Você faz algo porque é a coisa certa a se fazer. Ponto. E não por inclinação. Inclinação. Que é como ele chama nossos desejos, nossos interesses ou até mesmo nossos sentimentos de compaixão. Uau! Peraí, então, segundo Kant, se eu ajudo um amigo a se mudar porque gosto dele e me sinto bem ajudando, minha ação não tem valor moral. Exato. Só teria se eu não quisesse ir de jeito nenhum, mas fosse mesmo assim por puro senso de dever. Isso parece meio frio, não? É a crítica mais comum a ele. As pessoas dizem que ele tirou o coração da moralidade. Mas, para Kant, sentimentos vêm e vão. Hoje você sente compaixão, amanhã não sente mais. O dever, a razão, isso sim é universal e confiável. Entendi. Pensa assim, você devolve uma carteira que achou na rua. Se você devolveu porque pensou, vai que tem uma câmera aqui, ou quero parecer uma boa pessoa, para Kant, essa ação não tem valor moral. Você só agiu por interesse. Certo. Mas se você devolveu simplesmente porque pensou, isso não é meu, o certo é devolver, aí sim, a sua ação teve valor moral. É uma barra bem alta. E essa ideia de direitos absolutos que não podem ser negociados nem pelo bem da maioria, levam a umas conclusões bem radicais na política, né? Com certeza.
leva diretamente ao libertarianismo, de filósofos como Robert Nozick. O pilar dessa filosofia é a ideia de autopropriedade. Autopropriedade. Sim, você é dono de si mesmo. Seu corpo, sua vida, seu trabalho e o que você ganha com ele. Tudo isso é sua propriedade. E ninguém, nem mesmo o Estado, pode tomar isso de você. E é aí que a coisa esquenta. Para eles, a lógica é tipo um dominó. Se o governo te cobra imposto para ajudar os outros, ele está pegando uma parte do seu salário sem consentimento. Certo. Se ele está pegando seu salário, é como se ele te forçasse a trabalhar de graça para ele uma parte do seu dia. E o que é isso, no fim das contas? Uma forma de escravidão. É um argumento forte. Exato. Para um libertário usar uma pessoa através de impostos para beneficiar outra, é a definição de usá-la como um meio para os fins de outros. É violar o seu direito mais fundamental. Ok, então temos o cálculo do bem-estar de um lado e os direitos invioláveis do outro. Mas vamos voltar para situações extremas como o caso real dos náufragos que mataram e comeram o garoto mais novo para sobreviver. Um caso terrível. Pela lógica de Kant, é um horror. Pelo do utilitarismo, é defensável. Mas e se o garoto tivesse concordado? E se eles tivessem feito um sorteio, ele perdesse e aceitasse o destino? Isso muda alguma coisa? Essa é a pergunta de $1 milhão. O consentimento e um procedimento justo, como um sorteio, parecem fazer um trabalho moral muito poderoso. Eles tentam legitimar um ato que, sem eles, seria indefensável. Como assim? O sorteio, por exemplo, remove a objeção de que eles simplesmente escolherão o mais fraco. Ele trata todos como iguais perante o acaso. E o consentimento dá agência à vítima. Parece que a escolha foi dela, sabe? Espera aí. Então, se eles tivessem feito um sorteio, o jovem perdesse e concordasse em morrer, estaria tudo bem? Isso parece tecnicamente justo, mas, ainda assim monstruoso. O consentimento pode justificar qualquer coisa. E aí chegamos nos limites. Existem pelo menos 2 grandes limites. O primeiro é a coação. Numa situação de desespero total, num bote salva-vidas, esse consentimento é realmente livre ou é fruto de uma pressão insuportável? Difícil dizer que é livre. E o segundo limite é a própria objeção kantiana. Para Kant, a sua dignidade não é algo que você possa vender ou abrir mão. Você não pode consentir em se tornar um escravo ou em ser morto, porque isso seria tratar a si mesmo como um objeto, uma coisa, e isso para ele é a violação moral definitiva. Então, no fim das contas, ficar pensando nessas coisas não é só um passatempo. Isso. Isso bagunça a nossa cabeça, traz riscos. Sim, traz. Um deles é pessoal. É uma espécie de perda da inocência. A filosofia faz o que a gente achava óbvio se tornar estranho. E depois que você começa a questionar, não dá para desver. Esse conhecimento é irreversível. E existe também um risco político. Ao questionar as convenções, as crenças que todo mundo aceita, a filosofia pode, num primeiro momento, te tornar um cidadão pior, mais hesitante, mais distante. É uma atividade que nos afasta do piloto automático, né? Exato. E isso pode ser desestabilizador. A tentação, então, é jogar tudo para o alto e dizer, isso não tem resposta, vamos ser céticos. Mas, como o próprio Kant dizia, o ceticismo é um lugar de descanso para a razão, mas não dá para a gente montar acampamento e morar lá para sempre. Exatamente. Fugir dessas perguntas não é uma opção, porque quer a gente queira ou não, a gente vive uma resposta para elas todos os dias. Nas nossas escolhas pessoais, nas leis que apoiamos, na sociedade que a gente constrói. Então o objetivo não é achar uma resposta final. Não, o objetivo é despertar aquele incômodo que nos faz pensar, é despertar a inquietação da razão e ver até onde ela nos leva. Então, de um lado, a calculadora de Bentham, focada em fazer o maior número de pessoas feliz. Do outro, a dignidade de Kant, que coloca um limite não ultrapasse nesse cálculo. Parecem 2 mundos que não se conversam. O que nos deixa com um pensamento final para a estrada. E se o respeito incondicional pela dignidade de cada pessoa, como queria Kant, for, na verdade, a melhor estratégia a longo prazo para atingir a maior felicidade para o maior número, como sonhava Bentham? Será que tratar cada indivíduo como um fim em si mesmo não é o caminho mais seguro e sustentável para o bem-estar de todos? Talvez esses 2 mundos não sejam tão opostos assim.
Talvez um seja apenas uma versão mais paciente e mais sábia do outro.